Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 8, texto que será a base para nosso estudo nesta noite. Salmo de número 8. Vamos fazer essa leitura de maneira alternada. Ao mestre de canto, segundo a melodia Os Lagares, Salmo de Davi. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o enganador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os teus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo. As aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Pai Celestial, clamamos por tua bênção sobre nós nesta hora. Sobre o teu servo que vai falar, para que possa fazê-lo com clareza, com fidelidade, com unção. Sobre os teus servos que vão ouvir, para que ouçam com atenção, com entendimento, proveito, de modo que se tornem operosos praticantes da tua palavra. Glorifica teu nome entre nós, ó Deus, nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós temos estudado os Salmos, e hoje chegamos ao Salmo de número 8. Já o lemos, já oramos, e agora então vamos prosseguir no estudo dos Salmos nos mesmos moldes que temos feito nos estudos anteriores. Se você nos visita hoje e pela primeira vez acompanha um estudo dos Salmos, nossa esperança é que, ao recapitularmos aqui alguns elementos, você consiga acompanhar a série. Mas se porventura alguma coisa não ficar muito explícita, você fique à vontade para nos procurar, teremos prazer em ajudar. E se você também desejar acompanhar a série com os sermões anteriores, eles estão disponíveis em nosso canal do YouTube. E então eu quero começar da mesma maneira que comecei os salmos anteriores, já expusemos os salmos 1, 2, 3 e 4. E hoje pulamos para o salmo de número 8, lendo o salmo dentro do seu contexto. Nosso foco aqui é lembrar que o texto bíblico tem uma ocasião de composição, um local, um momento na história da redenção, que os salmos têm uma posição dentro da coleção do livro de Salmos, essa coleção que nós chamamos de saltério. Então, tudo isso deve influenciar a nossa interpretação de cada salmo em particular. Começaremos, portanto, estudando o contexto histórico do Salmo 8. Nós sabemos muito pouca coisa a respeito do momento da vida do salmista em que esse salmo foi escrito. Você deve ter percebido na sua leitura que não há indicações de circunstâncias específicas a respeito do salmista. Ele não fala especificamente de um inimigo que o esteja perseguindo, de pessoas que o estejam caluniando, ele não fala de uma doença. Não há nada no Salmo que nos permita ter ideia de que momento específico da vida de Davi era o momento em que Davi escreveu. Então, isso não deve ocupar por demais a nossa atenção, embora essa seja uma pergunta que sempre devamos fazer quando nos aproximamos do texto bíblico. Então, não sabemos a situação exata. Sabemos que é um Salmo de Davi, e vale lembrar que a expressão de Davi pode significar, na língua hebraica, as mesmas coisas que pode significar na língua portuguesa. De Davi pode ser de Davi o autor, então um salmo composto por Davi, e de Davi pode significar Davi como sendo um assunto, um salmo que fala de Davi, e nesse sentido então Davi seria o assunto. Parece-nos que as duas coisas estão envolvidas aqui. Davi é um assunto no salmo e nós esperamos demonstrar isso, mas tudo leva a crer também que Davi seja o autor do salmo.
porque, como vamos demonstrar mais à frente, esse salmo está numa posição estratégica dentro do saltério. Uma posição que faz com que ele se harmonize com os salmos que vieram antes dele. Salmo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e nós vamos ver inclusive alguns posteriores, o 9, o 10 e o 11, pelo menos na noite de hoje. E então, Davi esteve diretamente envolvido na composição do Salmo 2, do Salmo 3, e nada há que nos leve a pensar de maneira diferente. Cremos que Davi seja o autor e o assunto deste salmo. E é um salmo no qual Davi expressa louvor e confiança a Deus, em Deus, né? Louva a Deus e confia em Deus. E aí então nós temos outros elementos aqui que devem chamar a nossa atenção. Já vimos que é importante ler o cabeçalho do salmo. Você deve ter percebido que inclusive no texto que foi projetado, que é um app de transmissão do texto bíblico, o cabeçalho não veio, ele não estava disponível ali na parede, se você estava olhando. Esse é um erro comum que tem acontecido e que nós devemos evitar. Ao ler os salmos, sempre devemos ler os cabeçalhos. Por quê? Porque se esta poesia, se esta canção foi dedicada ao mestre de canto, é porque o seu autor, Davi, queria que estas coisas fossem cantadas pelo povo de Deus, no tabernáculo, que era o templo na época de Davi, e posteriormente no templo construído por Salomão, dando-nos uma ideia que o povo de Deus tem que cantar verdades bíblicas, razão pela qual nós também devemos estar sempre atentos à verdade bíblica de nossas canções. Já dissemos que esse mestre de canto pode ter sido Jedutum, pode ter sido Asaf, Kenanias, em momentos diferentes, e eles três agiram, sem dúvida nenhuma, nessa capacidade e nessa posição. Também há uma questão aqui que chama a nossa atenção. É dito, segundo a melodia, os lagares. Essa é uma tradução possível desta parte do cabeçalho. E se assim for que se traduz o hebraico original, e daqui a pouco eu vou falar sobre uma outra tradução possível, isso pode indicar que estas palavras eram cantadas com uma música pré-existente. Dando-nos a ideia, então, de que o texto foi escrito e esse texto se encaixava numa canção que já existia, ou melhor, numa melodia que já existia. Você, então, poderia usar dois textos diferentes com a mesma música. Isso, para nós, também é uma informação importante, porque nós tivemos preservada para nós aqui a poesia, mas não tivemos preservada para nós a partitura, as notas musicais. Isso nos leva a entender que Deus quer que usemos a música para a sua glória, mas que o elemento mais importante na preocupação do Senhor é que o texto seja fiel. Isso não quer dizer que a música pode ser qualquer uma. Ela deve ser solene, ela deve representar as ideias do texto, mas há algum espaço para a variedade de manifestações culturais em torno do mundo, cada um com sua identidade. Nós usamos aqui alguns instrumentos musicais que possivelmente em outra parte do mundo não seriam utilizados. Mas se com solenidade, com zelo e temor, esses instrumentos fossem usados em outro lugar, não haveria problema algum. Isso também é didático para nós. Aliás, você pode perceber, se quiser checar na sua Bíblia, que o Salmo 81 e o Salmo 84, eles têm exatamente esse mesmo cabeçalho. É para ser cantado segundo a melodia, os lagares. Se for essa tradução, daqui a pouco veremos que há uma outra tradução possível e falaremos disso. É um salmo de Davi, como autor do salmo ou como assunto do salmo, e na Nova Versão Internacional, por exemplo, para nos deixar mais claramente com essa dúvida, se Davi é o assunto ou ele é o autor, a palavra vem já direto, é um salmo davídico. E aí então você fala, davídico por quê? Porque é o autor ou porque é o assunto? E essa é uma maneira também de se expressar com outras palavras. Bom, a poesia tem uma moldura, que eu espero que você tenha percebido. O salmo começa com esse refrão moldura, que é uma inclusio, que é um jeito chique de dizer que tudo que está entre essa moldura foi incluído por essa moldura literária. São os limites do texto. Então, o salmo começa com a expressão, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, e termina com a mesma expressão. Na língua portuguesa, há uma certa repetição, porque ouvindo apenas o som, você ouve, ó Senhor, Senhor. Mas a nossa Bíblia traz as coisas escritas de uma forma diferente. O primeiro, o Senhor, está sempre escrito em letra maiúscula, e o segundo com a inicial maiúscula e as demais minúsculas. Por quê? Porque na língua hebraica são palavras diferentes.
Aqui é o nome do Senhor, é o nome de Iavé, aquele nome que Deus usou para se identificar a Moisés, quando disse, eu sou o que sou. Então aqui seria, ó Iavé, Senhor nosso, e a outra palavra é Adonai. Então no hebraico é ó Iavé, Adonai nosso. São dois termos diferentes, que na língua portuguesa soam iguais. E o que nos importa aqui é que entendamos que Davi está chamando a Deus, tanto como o Deus da aliança, que se revelou a Moisés como aquele que é autoexistente, o Deus que cumpriu a promessa de resgatar o seu povo do Egito, como também aquele que é o Senhor, o dominador, aquele que tem o controle de todas as coisas e que governa sobre a vida do seu povo. E então o louvor é a Iavé Adonai. Essa é a moldura do Salmo. E são duas estrofes principais no Salmo. A primeira delas é uma estrofe que fala da fraqueza do homem. Nós vamos tratar de cada detalhe de cada versículo mais à frente, mas agora você pode ver que o Salmo fala de pequeninos e crianças de peito. E se você já viu um nenenzinho que ainda precisa mamar na sua mãe, você deve ter uma compreensão clara da sua fragilidade. A ideia de crianças aqui pequeninas já são crianças um pouquinho maiores, mas que nem por isso deixam de ser frágeis. Com 3, 4 anos de idade já foram desmamados, mas ainda são extremamente dependentes de seus pais. Então, aqui você vê a ideia de que Deus suscita a força dessas crianças, e eu vou explicar um pouco mais à frente o que é a ideia de suscitar força, mas eu quero que você pense que o Salmo está falando de um homem fraco, que é o homem para que Deus se lembre dele? O homem é pequeno, o homem é frágil, o homem é limitado. Um filho de um homem para que seja visitado, para que seja considerado por Deus, não é nada. Deus expõe a sua glória nos céus e em todas as coisas que foram criadas, e nós lemos sobre isso lá em Gênesis 1, e nós cantamos sobre isso quando dissemos Deus, somente Deus, criou o mundo e tudo o que nele há. E quando a gente olha para si mesmo, o que é que a gente se sente nesse mundão? Pequenininho. Basta a gente subir uma montanha muito alta, basta a gente voar de avião e olhar pela janela, basta a gente pegar um navio e ficar em alto mar, que a gente vai perceber que somos, não somos nada. Esse Criador de todas as coisas expôs a sua majestade nos céus, e nós somos pequenos e frágeis, diante dele somos como que crianças pequeninas, como crianças que ainda estão mamando ao peito de sua mãe. Mas a segunda estrofe do Salmo fala que apesar disso, Deus deu glória, Deus deu domínio a esse homem. E nós lemos no texto de Gênesis capítulo 1, que quando Deus criou o homem, ele deu domínio sobre toda a criação. Que o homem tenha domínio sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre todas as criaturas. Que o homem foi feito à imagem e semelhança do Criador. Ele foi feito por último, o homem é a coroa da criação. E nesse sentido ele tem uma posição de destaque e honra dentre todas as obras criadas por Deus, que o distingue de todos os demais seres e de todas as demais coisas que o Senhor criou nos 7 dias da criação. Então, apesar de reconhecer que o homem é pequeno, Davi canta que o homem recebeu uma posição de glória e de autoridade. E aí então, há uma questão aqui que fala que o homem foi feito um pouco menor do que Deus. E esse por um pouco aqui, daqui a pouco nós vamos também considerar, não é só que ele é um pouquinho menor do que Deus não, mas tem a ver com por um pouco período de tempo. E daqui a pouco eu vou explicar mais isso. Mas o fato é que o homem foi coroado de glória e de honra, que ele tem domínio sobre as obras da mão de Deus, e Deus colocou tudo sob seus pés. É o que você lê quando lê o texto de Gênesis. O homem controla tudo no jardim do Éden, ele é o mordomo da criação, ele é o vice-gerente real do Senhor no mundo criado. Então o Salmo se maravilha com isso. Senhor, Deus da aliança, Criador de todas as coisas, o Senhor revelou a sua glória no mundo inteiro, o teu nome é magnífico. E o homem é frágil, mas apesar da sua fragilidade, o Senhor deu a ele uma posição de glória. Essa é a ideia central do Salmo, quando olhamos para a sua poesia, quando olhamos para o seu contexto mais imediato. Davi compôs isso, entregou ao chefe de canto, para que isso fosse cantado no tabernáculo, e segundo uma melodia pré-conhecida, essa é uma possibilidade. Agora nós vamos, portanto, ao contexto teológico do Salmo, que é riquíssimo. E de todos os salmos que eu já expus aqui, este é o 5º salmo que estou expondo, este sem dúvida é o mais rico.
E algumas associações eu creio que você deve ter feito por conta própria, e assim espero. Espero que você tenha lido o Salmo em casa por conta própria durante a semana e tenha enxergado algumas coisas. Eu já li uma ideia parecida com esta em outros lugares da Bíblia. Vamos pensar aqui, quando você vê o Salmo começando com: quão magnífico em toda a terra é o teu nome, porque expuseste nos céus a tua majestade. Você pensa em céus e terra e lembra logo de cara que no princípio Deus criou os céus e a terra. E você leu comigo no Salmo 19 hoje, que os céus proclamam a glória de Deus. Ou seja, as coisas criadas mostram a capacidade do Criador. Quando você olha um serviço bem feito, quem sabe ali um azulejo bem assentado no banheiro, você diz: o pedreiro é bom. Quando você vê uma letra bonita, você fala: a pessoa que escreveu isso caprichou. Quando vê mal feito, também você tira conclusões a respeito da pessoa que fez o serviço mal feito. Quando você olha, portanto, para o mundo criado, os céus e a terra, você tira conclusões a respeito do Criador. Também você leu comigo, em Gênesis 1:26, que Deus falou: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar. E o Salmo fala sobre isso. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e tudo mais. Então, as ideias da criação de Deus o Criador estão sendo evocadas aqui por Davi. No entanto, o texto avança. E esse domínio que você olha aqui, você começa a falar: é verdade, o homem teve domínio. Mas a gente domina toda a criação? É que hoje não choveu. Porque domingo passado teve pessoas que não conseguiram chegar aqui porque não tinham domínio para dirigir na chuva. E aí você começa a dizer assim: espera aí, o nosso domínio nem tanto, né? O que aconteceu com o domínio que o homem tinha sobre a criação? E a resposta é: ele entregou nas mãos da serpente. Ele prejudicou as coisas. Quando desobedeceu ao Deus que lhe deu domínio e se revoltou contra o Senhor e se fez amigo da serpente. E aí, então ele se fez amigo do inimigo de Deus. E se colocou numa situação de inimizade para com Deus. E a ideia de inimizade está presente lá no relato de Gênesis. Quando Deus fala que Deus não permitiria que a inimizade do homem para com ele permanecesse eternamente. Que ele ia colocar inimizade não entre Deus e o ser humano, mas entre o ser humano e a serpente. É como se Deus dissesse: eu não vou deixar a serpente levar meus amigos. Eu vou fazer vocês serem inimigos da serpente. Vocês serão meus amigos. Eu vou resgatar vocês dessa entrega que vocês fizeram. E aí, quando você lê isso, você percebe que há a palavra inimigo no Salmo de número 8, mas existe a palavra inimizade lá no relato de Gênesis, quando lemos sobre a queda. Então, esses são termos paralelos no hebraico, como são na língua portuguesa: inimigo e inimizade. Então, no Salmo você lê assim, que da boca de pequeninos e crianças, Deus vai suscitar força para fazer emudecer o inimigo e o vingador, aquele que busca vingança, seria uma tradução mais literal. E agora então, de que inimigo nós estamos falando? Bom, nós lemos isso a respeito dessa situação, lá no texto de Gênesis, a inimizade entre o homem e entre Satanás e a mulher. Nós inclusive sabemos que o inimigo do Salmo 8 é Satanás. Por quê? Porque nos salmos que vieram antes, os inimigos sempre aparecem no plural. Quando você lê no Salmo 2 que os reis da terra e os príncipes conspiram contra o rei ungido do Senhor, são reis no plural e príncipes no plural. Quando Absalão persegue Davi e tenta desbancar o seu pai do trono, a oração de Davi no Salmo 3 é: Senhor, tem crescido o número dos meus adversários, no plural. No Salmo 4, quando as pessoas dizem assim: é esse o rei que vai nos salvar? Essa porcaria de rei aí, Deus? Bom, são muitos os que estão dizendo isso. No Salmo 5, que é um salmo de lamentação por causa de adversários, Davi também vai dizer: guia-me na justiça por causa dos meus adversários. No Salmo 6 a mesma coisa, no Salmo 7 a mesma coisa. Só que agora, no Salmo 8, a palavra inimigo aparece no singular. É o inimigo, é o chefe. É o líder da rebelião contra Deus. Então agora, da boca de pequeninos e crianças de peito, Deus suscita força para fazer emudecer o inimigo. Fala de adversários, mas fala do inimigo e do vingador. E isso é importante. Então agora eu estou lendo este salmo, lembrando da criação, do domínio que Deus deu ao homem, da sua majestade exposta em todas as obras criadas, mas de um domínio que foi dado ao homem e que foi perdido, que agora tem
um inimigo na história. Então, isso é importante considerarmos. Aí, Deus diz assim: eu vou pôr inimizade entre vocês e o inimigo. Vocês vão vencer o inimigo. E aí, então, dali para frente, você começa a esperar um descendente que vai nascer da mulher, que vai esmagar a cabeça da serpente. E aí, como nós vamos ver daqui a pouco, Eva se anima. E ela, inclusive, acredita que Caim, o seu primeiro filho, já será aquele que pode resolver o serviço. Porque ela vai dizer: eu adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Como quem tem esperança de que Caim será aquele que vai reverter a inimizade. Só que ela descobre, para seu desgosto, que o Caim está jogando no time do inimigo. E que Caim está inimigo de Deus também. E aí você vai lendo o texto de Gênesis e se perguntando: de onde virá esse descendente? E aí Deus começa a afunilar as coisas e revelar isso de maneira mais clara, quando ele chega para Abraão e diz assim: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você vai dar a origem a reis e governantes que procederão de você. E você então começa a esperar que da descendência de Abraão virá aquele que vai vencer o inimigo. Só que a promessa de Deus parece demorar. E aí então Deus chega para Abraão e fala, Abraão chega para Deus e fala: Senhor, está demorando, o Senhor vai mesmo me dar um herdeiro? Eu já estou velho. E aí Deus manda Abraão sair da tenda e fala assim: olha para o céu e conta as estrelas. Vai ser assim a tua descendência, Abraão. Bom, o Salmo 8 fala de um inimigo que precisa ser emudecido. Mas Davi pensa nesse inimigo quando ele contempla os céus e as estrelas que Deus estabeleceu. Então ele está lendo essa história do Salmo 8, ele está falando sobre o Salmo 8, tendo em mente a criação, o domínio do homem colocado sobre a criação, o inimigo do homem que o levou à queda, e a promessa de um descendente que vai vencer o inimigo, e o fato de que esse descendente virá da linhagem de Abraão, que contou as estrelas. Isso às vezes não está tão evidente para nós, mas Davi tinha isso em mente quando estava escrevendo esta canção, inspirado pelo Espírito Santo. E aí então, de maneira menos evidente para nós começamos a seguir as genealogias do livro de Gênesis, e a gente descobre que Adão torna a coabitar com a sua mulher, porque Caim matou Abel, porque o filho do inimigo matou o filho de Deus. Aquele que era piedoso foi assassinado pelo ímpio. E aí você pensa, o inimigo vai vencer. E Deus diz, não, no lugar de Abel, que Caim matou, eu lhe darei um outro filho. E o nome desse filho é Sete. Por quê? Porque diz a mulher, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel. A palavra Sete no hebraico tem a ver com o substituto. O inimigo matou Abel, mas Deus me deu um substituto. E agora então Sete vai dar a continuidade de uma linhagem que vai vencer o inimigo. Parece que o inimigo triunfa quando Caim mata Abel, mas Deus não permite que isso aconteça. E ele chama Eva a conceber novamente, e ela dá luz a Sete. E a Sete lhe nasce também um filho, a quem ele pôs o nome de Enos. E o texto bíblico diz, e daí se começou a invocar o nome do Senhor. Essa frase parece um pouco deslocada aqui, mas se você se lembrar, o Abel adorou a Deus trazendo o melhor do seu rebanho, não foi? Ele invocou a Deus do jeito certo. E o Caim? O Caim não invocou a Deus do jeito certo. E agora no mundo só sobrou Caim. E então só sobrou aquele que joga no time do inimigo. Mas aí então Deus diz, não, o time do inimigo não vai ganhar. E ele manda Sete como o substituto. E quando o Sete chega, volta-se a invocar novamente o nome do Senhor. Eu estou esperando chegar uma cadeira para o meu escritório. E eu estou acompanhando o código de rastreio da transportadora. E aí já dá. Foi embalado, agora foi expedido, agora está na central de distribuição e tal. Genealogia na Bíblia é isso. É Deus falando assim, eu vou te entregar um descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. E aí você clica no rastreio lá, aparece, partiu Abel e falhou. E agora? Então agora, nova remessa, veio Sete. E de Sete, passou para o seu filho que chama Enos. E agora? Agora está todo mundo invocando o nome do Senhor. Aí chegou em Abraão. E agora? Agora conta as estrelas do céu, porque vai vir de Abraão. E depois, e aí você vai seguindo e você vai vendo que vai chegar em Davi.
Davi que vai dizer assim: Senhor, o Senhor fez essa promessa para mim. Nós lemos o texto em 2 Samuel capítulo 7. Quem sou eu para o Senhor falar isso de mim? Quem sou eu é a pergunta que está sendo feita aqui. O que é o homem que dele te lembres? Mas a palavra homem no hebraico é quem é Enos para que dele te lembres? Ou o filho do homem, o filho de Adão, para que o visites. No hebraico é literalmente isso. Quem é Enos para o Senhor se lembrar dele? Ou seja, lá no seu código de rastreio, pega lá o terceiro nome, Adão, Sete e Enos. O que o Enos é? O que o Adão é? Eles não são nada. E ainda assim o Senhor deu a eles a oportunidade de participarem do teu plano de redenção. E aí então, você vai entender que nós estamos esperando alguém que será um filho de homem. Alguém que vai nascer com natureza humana. Porque se Satanás conseguiu fazer germinar o seu reino parasita na criação de Deus, e os teólogos chamam de reino parasita porque o reino parasita não sobrevive à parte do hospedeiro. Quando o hospedeiro morre, o parasita morre também. No dia que você morrer, suas lombrigas morrem junto com você. E no dia que o planeta Terra deixasse de existir, ou Deus tirasse a sua graça da criação, Satanás como parasita perderia tudo também. Bom, como o parasitismo satânico foi inoculado na raça humana, e foi através do homem que veio a queda, Deus quer que a cura venha através da queda. Deus quer que a cura venha através daqueles que caíram. E se foi a mulher que ouviu primeiro a voz da serpente, é a mulher que terá a bênção de gerar um descendente que vai esmagar a cabeça dela. Deus sempre reverte as coisas. É curioso isso. E então você agora segue esperando alguém que será um ser humano, que vai vencer a serpente e pisar a sua cabeça. Quando os judeus estavam esperando este ser humano, eles pensaram muito na ideia de um rei, que seria um rei ungido, e a ideia não é ruim, ela não está errada. O problema é que o rei ungido é um ungido no hebraico, um Messias, ungido no grego, um Cristo. E eles começaram a pensar no Messias muito mais como um rei, e se esqueceram de pensar nele como um ser humano diferente, que vai fazer tudo o que o primeiro Adão estragou, voltar para o lugar. Então esse filho do homem na Bíblia, agora, que é uma designação que Cristo aplica muito a si mesmo, coloca Jesus não como simplesmente o descendente de Davi, ungido, mas coloca Jesus como o filho prometido de Eva, que vai esmagar a cabeça da serpente. E Jesus, portanto, quando fala com os judeus, não usa preferencialmente a identificação de si mesmo como Cristo. Ele não fala de si mesmo abertamente como Messias, são poucos os casos. Mas quando Jesus fala de si mesmo, ele fala de si mesmo como sendo o Filho do Homem. E um texto muito representativo disso é quando Jesus está conversando com as autoridades do povo que o interrogam antes de ser crucificado. E olha o que eles dizem: se tu és o Cristo, dize-nos. Se você é o ungido, se você é o Messias, fala para nós. E aí Jesus responde: se eu disser, vocês não vão acreditar, e se eu perguntar, vocês não vão me responder, mas agora o Filho do Homem já está assentado, vai se assentar à destra do trono de Deus. O que é isso? Vocês vão me humilhar e eu serei exaltado e vão me assentar à destra do trono de Deus. Os judeus entenderam que quando Jesus se referiu a Filho do Homem, ele estava dizendo de si mesmo: logo tu és o Filho de Deus? Logo você é aquele prometido em Gênesis 3? Ou seja, falar de Cristo como o Filho do Homem é falar de Jesus como o Redentor, o prometido, aquele que vai esmagar a cabeça da serpente da forma mais completa possível. Porque Messias, apesar de ser um título honroso, não é um título tão abrangente quanto o título de Filho do Homem. Percebe? E aí então você olha para o Salmo e, então, o que é um homem para o Senhor se lembrar dele? Mas e o Filho do Homem? Alguém que, neste sentido, está sendo lido como um descendente de homem qualquer. Mas o Senhor está dando para esse filho de homem uma oportunidade maravilhosa. Ele está sendo espelhado lá em Davi, que fez a mesma pergunta: quem sou eu para o Senhor me deixar fazer isso? Porque o filho do homem, que parece pequeno, que parece só um descendente de ser humano, vai reverter tudo que Adão estragou. É um descendente da mulher, um homem, que vai consertar todas as coisas. E aí então, você começa a perceber que Deus está usando os pequenos para humilhar os grandes. Ele vai vencer o grande inimigo Satanás com o pequeno homem que Satanás corrompeu. E aí você percebe que isso pode estar presente inclusive no título, porque a expressão que nós lemos, segundo a melodia, os lagares,
literalmente no hebraico o segundo Gittite. E Gittite pode ser o nome de lagar, ou pode ser o nome de uma melodia, que seria os lagares, por isso segundo a melodia, ali então é uma explicação na hora de se traduzir, ou segundo Gittite pode ser segundo um instrumento que veio de Gate. E Gate é a terra de Golias, o filisteu, o grandão, que foi vencido por Davi, o pequenininho. E agora você começa a notar, que é Davi para ganhar do Golias? Que é um ser humano para ganhar do inimigo? Que é o filho do homem para que dele te lembres? E você começa a perceber que Davi está escrevendo como aquela pessoa que perguntou: Deus, o Senhor vai usar a mim? Como alguém que inaugura uma dinastia eterna para o Senhor abençoar o mundo inteiro? Quem sou eu? Por isso Davi rompe em louvores, dizendo: seja para sempre engrandecido o teu nome. E foi por isso que nós cantamos: ser engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. E aí, então você percebe isso. Olha o que o apóstolo Paulo fala: meus irmãos, lá para os coríntios, prestem atenção, Deus usa as coisas pequenas para envergonhar as grandes. Deus usa as loucas, segundo este mundo, para envergonhar aqueles que são considerados sábios. E aí então, Deus usou Davi para matar Golias. Não foi o rei Saul, que era bonitão, alto, que tinha armadura, uma cabeça mais alta que todo mundo. Foi o rei Davi, que estava lá cuidando das ovelhas, que nem o pai dele dava muita pelota para ele. Deus usou estas coisas. Então, quando Davi está escrevendo, ele está falando: Senhor, o que é um filho de homem, para que o Senhor se lembre dele? Da boca de criancinhas, o que o Senhor está tirando força para vencer o adversário. Que criancinhas? Os filhos de Eva, que vão gerando filhos, até que vão chegar na última mulher que vai gerar o filho. Quando Maria gera o Senhor Jesus Cristo, ele nasce uma criancinha de peito. Mas Herodes está espumando de raiva contra ele e está tentando matá-lo, mas não vai prevalecer. E então nós começamos a entender as muitas camadas de significado aqui. Então, da boca de pequeninos e crianças de peito suscitar força, tem a ver com essa ideia: um descendente da mulher. É através de uma criança que Deus vai consertar o domínio que Adão perdeu. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está nos ombros de uma criança. Para quê? Para ficar claro que Deus não precisou recrutar um soldado muito poderoso. Ele trouxe o seu filho em humildade, em humilhação. E aquela criança que nasceu trouxe salvação e derrotou as trevas. E aí então, essa foi a ideia que Eva entendeu. Quando ela disse: adquirir um varão com o auxílio do Senhor, ela entendeu que tinha adquirido Caim para ser esta criança. Ela estava correta no sentido de que ela inaugurava um processo de conceber filhos que finalmente ia levar ao surgimento do filho final. Mas ela estava enganada com respeito a Caim. Caim era do maligno. E então a semente do maligno nele em breve se manifestaria. Bom, e agora? Agora nós vamos ler isso pensando na inimizade entre as duas descendências. Desde Gênesis, então, nós temos uma linhagem que segue Caim e uma linhagem que segue Enos, o substituto, o filho de Sete, aquele que agora segue a linhagem do povo de Deus. E aí então, qual será a relação? O descendente da mulher vai esmagar o descendente da serpente, a serpente. Cristo vai vencer o inimigo. E então o apóstolo Paulo comenta isso em Romanos 16, o Deus da paz em breve esmagará debaixo de vossos pés a Satanás. 1 Coríntios 15, convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ou Hebreus 10, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Meus queridos, este é um tema que percorre toda a Bíblia. A ideia do inimigo pisado pelo descendente da mulher. E para isso eu queria te mostrar como isso acabou sendo manifesto em várias culturas. Isso aqui é o trono de Tutancâmon. Tutancâmon foi um faraó egípcio dos mais fraquinhos. E ele era tão pobrezinho que a tumba dele ficou numa esquininha, que quando teve um terremoto ela ficou enterrada por 3.000 anos e os ladrões nem acharam para roubar. E por causa disso, os tesouros de Tutancâmon persistiram e resistiram ao tempo e aos saques dos ladrões. Quando acharam o túmulo do Tutancâmon, em volta do corpo dele só tinha 4 caixões, um embrulhando o outro. Primeiro, as faixas gaze, né, vamos chamar assim, para fazê-lo de múmia, e uma máscara que é considerado o objeto de maior valor da história da humanidade. O objeto mais valioso do mundo hoje,
Pesquise no Google, qual o objeto mais valioso do mundo? E ele vai te falar, é a máscara de Tutancâmon, porque ela tem 11 quilos de ouro puro, além de pedras preciosas. O seu valor é incalculável. Mas esse é o faraó fraquinho. Esse é o faraó que morreu possivelmente assassinado, porque um ultrassom lá, uma tomografia da múmia dele, mostra que ele tem um golpe na cabeça. E um faraó que não tinha muito dinheiro, foi enterrado às pressas num lugarzinho tão escondido que um terremoto tampou a tumba dele. Então, por isso, a máscara dele era fraquinha, só tinha 11 quilos de ouro. Mas em volta do corpo de Tutancâmon tinha 4 sarcófagos, um embrulhando o outro, totalizando mais 400 quilos de ouro. E aí, então, tudo que foi encontrado de Tutancâmon nos dá uma ideia do que se pensava a respeito de um monarca naquela época. E esse é o trono de Tutancâmon, feito de ouro. E esse aqui é o estrado dos seus pés. Mas o que tem no estrado dos pés de Tutancâmon? Tem os povos que ele conquistava e sobre os quais ele pisava. Dizendo, eu é que mando aqui. Eu é que sou o chefe aqui. Eu quero todo mundo debaixo do meu pé. Percebe? Aqui você tem outra visão, ó, de outro estrado, né? Aqui você tem outra visão de outro estrado, com os inimigos com as mãos para trás, amarradas, e inimigos de várias nacionalidades diferentes. Você percebe que o rosto é diferente, que o tipo da barba é diferente. Esse aqui tem barba, aquele ali não tem. Esse aqui tem uma pena na cabeça, aquele ali não tem. E aí você percebe claramente os traços que são diferentes. Vários inimigos que foram subjugados pelos egípcios e que agora estavam debaixo dos seus pés. Você já teve a oportunidade de conhecer alguém que você olhava para a vida daquela pessoa e dizia, essa pessoa está subjugada por Satanás? Essa pessoa está sendo esmagada pela serpente, está dominada pelo poder das trevas? Bom, isso aqui é uma figura disso. E Cristo vem para reverter essa situação. Olha o faraó Amenhotep II no colo de sua babá, e ele está segurando um pedestal, um suporte do seu pé aqui. E quando você dá o zoom aqui, o que você vê? São escravos com as mãos amarradas para trás que sustentam os pés do faraó. Tem a sandália do faraó Tutancâmon, e sabe, não tá a bandeira do Brasil nas havaianas dele lá, não. Está o desenho dos inimigos e ele pisando em cima dos inimigos. E isso é simbólico ao longo de toda a Bíblia. Tão simbólico, que quando Josué foi dar entrada em Canaã, ele tem que conquistar a terra de Canaã. E tem que dizer, Canaã agora é nossa. E eu já falei aqui no começo do ano, que Josué é o mesmo nome de Jesus. Que Canaã é um símbolo do paraíso, a terra prometida é um símbolo do céu. Que quando Josué leva o povo para Canaã, é um símbolo de Jesus nos levando ao céu. E quando Josué conquista a terra de Canaã, sabe o que ele manda fazer? Ele manda trazer os reis, os capitães, os reis que tinham sido derrotados, e chama os capitães do seu exército para colocar o pé sobre o pescoço dos reis que tinham sido derrotados. Quando Josué, capítulo 10, de 20 a 25, chama os israelitas e fala, agora vocês coloquem o pé no pescoço dos reis cananeus, o que Josué está dizendo é, eu estou encenando o drama do descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Eu sou Josué, aquele que traz a salvação, que leva você para a terra do descanso e que vai obter vitória pela minha obediência. E o que eu estou fazendo aponta para a vitória de alguém que é um Josué maior do que eu, que vai levar você para um descanso maior do que este aqui, e que vai pisar a cabeça de um inimigo maior do que este. Mas isto é simbólico. E é curioso que você vai encontrar manifestações disso em várias culturas. Uma delas é entre os assírios, um dos inimigos mais cruéis. Estamos estudando no Projeto Eliseu o livro de Jonas. Por que Jonas não queria falar com os assírios? Porque os assírios não prestavam. E aqui está feito em escultura os assírios não prestando. E aqui você tem uma pedra que está lá no Museu Britânico, e aqui talvez dê para visualizar melhor, porque até está reconstituído, alguns pedaços que a escultura está danificada. Mas o rei coloca o pé no pescoço do inimigo. E esse rei que está aqui é Tiglat-Pileser, e ele conquistou terras do povo de Israel, conquistou a Astarote e a Transjordânia, e ele é mencionado em 2 Reis e em 1 Crônicas 5:26. E o filho dele que está aqui do lado, e aguardando a vez dele de pisar a cabeça, é o príncipe que destruiu a cidade de Samaria, que fez com que o reino do norte caísse diante dos assírios, lá em 2 Reis 17. Aí você pega e olha e diz assim, peraí, mas o que aconteceu de Josué para agora reis? Em Josué, os israelitas pisavam o pescoço dos reis inimigos. E agora em Reis, os assírios pisam o pescoço dos israelitas. Mudou.
Quem estava pisando o pescoço agora está tendo o seu pescoço pisado. E sabe por quê? Dependendo da obediência e da fidelidade ao Senhor. Estamos em guerra, meus irmãos. Ou estamos com Cristo e vamos pisar a cabeça da serpente, ou estamos sem Ele e teremos nossas cabeças pisadas. Isso está desenhado com todas as letras na nossa Bíblia. Então o Salmo 110 fala sobre isso, né? Deus falando a Cristo: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. Nós vamos encontrar isso, por exemplo, no trono dos reis assírios, como é o caso de Senaqueribe, sentado num trono onde tem escravos sustentando o trono onde ele se senta, né? Está aqui a pedra lá do Museu Britânico. E nós vamos ver que Jesus aplica isso a si mesmo. Em Lucas você vai ver Jesus perguntando: como é que as pessoas falam que o Cristo é filho de Davi? Porque Davi falou no livro dos Salmos, citando o Salmo 110, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés. Como que Davi chamou o seu filho de Senhor? E aí as pessoas não conseguiram responder a Jesus, porque elas iam ter que admitir que Davi estava falando dele. E aí, então o que você percebe? Jesus aplicou esse texto assim, dizendo: quem esmaga a cabeça do inimigo, quem pisa o inimigo sou eu. Percebe? Então, quando você lê outros textos, como é o caso, e vê outras evidências, como é o caso da escultura de Dario, uma estátua daquele rei bíblico Dario, que governou em Suzã, a cidade da Esther, a cidade do Neemias, ele mandou fazer lá no Egito, e o Egito está aqui no mapa, e a Pérsia está aqui do outro lado, mas ele mandou fazer lá no Egito, com uma pedra especial que só tem no Egito, uma estátua que pesava mais de 1.000 quilos, e essa estátua foi levada até a Pérsia, viajou 3.000 quilômetros. Você tem ideia de como é fazer viajar uma estátua de mais de 1.000 quilos por 3.000 quilômetros em 500 a.C.? Como é que esse rei tinha dinheiro, tinha poder e autoridade? E no pé desse rei, o que é que tinha? Você tinha os vários povos trazendo os seus tributos a esse rei. E onde que esses povos estão retratados? Veja que o Dario é rei da Pérsia, mas ele está retratado numa estátua que usa caracteres hieroglíficos do Egito, porque ele manda no Egito. Ele governa na Pérsia, mas o seu governo se estende até o Egito. E quando você vê o mapa aqui, você vê inclusive que os inimigos estão dos dois lados da estátua, nos dois pés aqui, tem inimigos descritos assim, né? E depende da posição em que esse inimigo está, ele aponta para a Pérsia. O inimigo que está para a esquerda aponta para a direita, e o inimigo que está para a direita aponta para a esquerda. É a ideia de que Dario está dizendo assim: todo mundo traz presente para mim, todo mundo reconhece que eu sou o rei dos reis, todo mundo está no meu pé. Você entende que a figura que Jesus Cristo diz que Ele é o Rei dos Reis, que os povos virão e trarão os seus presentes e as suas ofertas, que toda língua se confessará, que todo joelho se dobrará, dizendo que Ele é o Rei. Nós estamos falando de uma linguagem extremamente clara para as pessoas daquela época. E o Salmo está falando a respeito disso. O Salmo está ecoando isso. Isso vai até o Império Romano. Aqui você tem o imperador Adriano pisando a cabeça de outro inimigo. Então isso percorre a história da humanidade, do Egito até Roma, todo mundo está entendendo o que isso significa. Mas sabe o que aconteceu? Antes era para Adão fazer isso, gente. E agora, isso tem acontecido com inimigos que perseguem o povo de Deus e tudo mais. A criação, diz o apóstolo Paulo, está sujeita à servidão, por causa daquele que a sujeitou. Quando Adão pecou, ele entregou a criação à vaidade. Deus disse: visto que você fez isso, maldita é a terra por sua causa. E agora nós estamos sujeitos à servidão por causa do domínio que foi perdido por Adão. E aí então a criação vai ser redimida desse cativeiro, mas vai ser redimida através do descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Um outro homem, um segundo homem sem pecado, um segundo Adão. E é por isso então que nós aprendemos com Paulo em Coríntios: assim como em Adão todos pecaram, assim também todos serão vivificados em Cristo. E os teólogos usam esse texto e outros de Paulo em Romanos e em Coríntios para dizer que Jesus é o segundo Adão, o segundo único outro homem sem pecado. E todo o domínio que Adão perdeu, Jesus Cristo vai recuperar. Nós aguardamos em Cristo novos céus e nova terra. Nós aguardamos o paraíso recuperado. Se tem árvore da vida no jardim do Éden, que foi um paraíso perdido, tem árvore da vida na Nova Jerusalém, que é o paraíso recuperado. E Cristo é quem vai fazer isso. E Ele é o Filho do homem. Ele é o descendente da mulher. Então, nós nos aproximamos do Salmo 8 sabendo que ele está falando de Jesus. E o escritor aos Hebreus não deixa dúvida disso. Ele diz assim: não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir.
Ele está falando do mundo depois que Jesus voltar, né, do novo céu e da nova terra. Antes alguém deu testemunho dizendo, que é o homem que dele te lembres? Esse é o texto do Salmo 8. E o escritor de Hebreus está citando o Salmo 8, e ele diz assim, ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, sujeitou quem? Você vai na carta aos Hebreus e percebe que ele está falando de Jesus o tempo todo. E aqui fica claro, aquele que por um pouco tendo sido feito menor que os anjos, Jesus. No texto lá, no hebraico, está dizendo assim, o Senhor fez o homem por um pouco de tempo menor do que Deus, ou por um pouco menor do que Deus. Essa ambiguidade, ela é presente na língua hebraica. O Senhor fez o homem menor do que o Senhor, a sua imagem e semelhança, mas menor do que o Senhor, Deus, em termos de glória e de autoridade. Mas o colocou tendo domínio sobre o jardim. Mas a palavra que é usada lá, menor do que Deus, é menor do que Elohim. É uma palavra que pode servir para Deus, pode servir para anjos também. E então, o escritor sagrado diz assim, o Senhor fez o Filho do homem, Cristo. Ele interpreta, lendo o que Davi escreveu, como se referindo a Davi, mas também a Jesus. E ele diz assim, o Senhor fez Cristo por um pouco de tempo menor do que os anjos. O Senhor trouxe Cristo para se humilhar, para se identificar com o homem que perdeu o domínio, para que então, encarnado e tendo existido num corpo semelhante aos corpos pecadores das criaturas caídas, Jesus então obedecesse perfeitamente e recuperasse o domínio que Adão perdeu. Então o escritor aos Hebreus está nos dizendo claramente, Davi no Salmo 8 falou de Jesus. Então o Salmo 8 fala desse Cristo, que por um pouco de tempo foi feito menor do que os anjos, a palavra Deus aqui pode e comporta essa tradução propositalmente ambígua, para dizer assim, quando Davi estava falando, será que ele estava falando do Adão, que como mordomo da criação, foi feito em quantidade de glória menor do que a de Deus? Sim, ele estava falando disso. Mas ele também estava falando do segundo Adão, que foi feito por um pouco de tempo menor do que os anjos? Sim, ele também estava falando disso. Ele estava falando destas coisas. E agora então, o homem, o Filho do homem, tem glória e tem honra e tem domínio. Por quê? Porque o Adão perdeu o domínio, mas Cristo recuperou. Então agora nós olhamos para isso com a perspectiva correta. O mundo que há de vir está sujeito a Cristo. Todas as coisas serão sujeitas a Ele. Nós ainda não vemos isso. Nós ainda vemos o maligno agindo. Nós ainda sabemos que o homem, ser humano, não está no pleno domínio do mundo criado. Temos vivido catástrofes, guerras, muitos dilemas. Mas nós sabemos de uma coisa, um filho do homem, pequeno, nasceu como uma criança pequenininha, um nenê que mamava em sua mãe, e ele obedeceu perfeitamente. Ele fez o que o primeiro Adão não fez. Ele recuperou o domínio que o primeiro Adão perdeu. Era pequenininho, era humilde, era desprezado pelos homens, mas Deus usou as coisas pequenas para humilhar as grandes. E isso tem tudo a ver com a aplicação desse texto que você encontra em Mateus. Toda vez que eu leio esse texto, eu lembro do conjunto infantil da UCP, da nossa mocidade, na nossa infância, que chamava Perfeito Louvor. Vários de vocês cantaram lá no Perfeito Louvor. E aí então, por que o conjunto tinha esse nome? Porque Perfeito Louvor vinha daqui, né? Jesus está curando cegos e coxos no templo, mas os sacerdotes e escribas se opõem a Cristo. Eles jogam no time da serpente. Eles não querem Cristo como Messias. E então, quando os meninos começam a clamar, Hosana ao filho de Davi, citando o Salmo 118, dizendo, Jesus é o Messias, Ele pode nos salvar. Aí os escribas começam a falar assim, você está ouvindo o que eles estão dizendo aí, Jesus? Estão te chamando aí de Messias. Vai deixar? Eles estão incomodados, porque as crianças entenderam o que eles não tinham entendido. As crianças sabiam mais de teologia do que os escribas e fariseus naquela hora. E aí então Jesus responde com uma censura bem velada assim, vocês nunca leram na Bíblia que da boca de pequeninos e crianças de peito Deus tirou perfeito louvor? Que é outra palavra propositalmente ambígua no hebraico. Tirar força para vencer o inimigo é uma tradução possível, dizendo que através de uma criança Deus suscitou força para vencer Satanás, mas tirar perfeito louvor também é uma ideia possível no hebraico, dizendo as criancinhas estão me louvando, porque Deus está usando as coisas pequenas, que são essas crianças, para me louvar, já que vocês que são os grandes me rejeitam como meus inimigos. E aí, então você percebe a conexão de todas estas coisas. Quanta coisa está acontecendo então no Salmo 8. O que é que o Salmo está me falando? Ele está me dizendo que Deus criou todas as coisas, que Ele expôs no céu a sua majestade, que Ele
deu domínio ao homem. Mas daí eu começo a lembrar que o homem perdeu esse domínio. Mas Davi sabe dessas coisas o tempo todo, então ele diz, da boca de crianças pequenininhas, o Senhor está tirando força, do louvor, do canto delas, o Senhor está tirando a adoração, dos pequeninos o Senhor tira força para vencer um adversário específico, aquele que plantou inimizade, e com quem o Senhor disse que é inimigo do homem e da mulher que o Senhor vai redimir. Então agora, essa criança, esse filho do homem, esse descendente de Enos, esse descendente de Adão, prometido, ele vai recuperar o domínio de todas as coisas, ele vai colocar o inimigo debaixo dos pés. Tudo isso está em perspectiva na cabeça de Davi, quando ele está escrevendo esta canção. E aí então, nós chegamos à terceira camada do texto, que é o seu contexto literário. Esse salmo é o salmo de número 8 e não é por acaso, ele não devia ser o 3, e nem o 5, e nem o 12. Ele é número 8 por quê? Bom, tem vários motivos para isso. Primeiro, você viu que o livro dos Salmos começa com um salmo de sabedoria. Um homem que vai dar certo na vida, medita na lei do Senhor. E aí então, ele é justo. Só que você sabe que você não é. Do mesmo jeito que o Adão perdeu o domínio, você sabe que você também pecou. Então você fica olhando e dizendo, quem vai conseguir obter essa justiça de meditar na lei do Senhor de dia e de noite e vai prosperar em tudo que fizer? Aí você lê o Salmo 2 e descobre, é o ungido do Senhor, o Filho de Deus, a quem Deus vai dizer, você é meu filho, eu te gerei. E os bem-aventurados então são os que se escondem debaixo do reinado do Messias. Ok, só que esse Messias vai ser perseguido pelo inimigo. Um inimigo que vai perseguir primeiro Davi, mas depois vai perseguir Jesus. Vai tentar matar Davi, como Saul tentou matar Davi, como o faraó tentou matar Moisés, ou como Herodes tentou matar Jesus. São oposições dos descendentes da serpente, que estão tentando matar os descendentes da mulher. E aí, então você percebe que Davi é perseguido por Absalão, que no Salmo 4 ele tem perseguição dos filhos dos homens, que no Salmo 5 ele geme por causa dos adversários, que no Salmo 6 ele está triste por causa dos adversários, que no Salmo 7 ele está perseguido, mas chega no Salmo 8, Davi fala, parou. Senhor, como o teu nome é grande. O Senhor vai usar coisas pequenininhas para emudecer o adversário. Você vai pegar uma criança para acabar com essa história toda. Deixa eu te louvar. E aí, então, aquela sequência de lamentos que vinha do Salmo 3, 4, 5, 6 e 7, é interrompida por louvor. Você entende? E aqui está uma excelente orientação para a nossa vida. Tem gente que às vezes deixa de vir na igreja porque está muito atribulado, porque está sofrendo muito, porque está sendo atormentado pelo inimigo e parece que a serpente está levando a melhor. Bom, no lamento bíblico, você não deixa de falar com Deus quando a coisa está difícil, mas você também não deixa de louvar. Em todos os salmos de lamento que nós lemos para trás, e a gente aprendeu isso com mais detalhes na quarta-feira passada, existe a expressão do lamento diante de Deus, mas existe também a expressão da confiança. Eu sei que a vitória final é do Senhor, eu vou vencer. Glória a Deus, vamos louvar, vamos adorar. Então isso é precioso como lição para nós. Então quando chega no Salmo 8, Davi diz assim, Deus emudece o adversário e mostra a sua glória, uma glória que vai vir no Filho do Homem. Preste atenção. No Salmo 7, ele pede contra os adversários. Senhor, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários. No Salmo 8, ele diz que Deus vai dar força para os pequeninos vencerem o adversário. Então os pequeninos vão suscitar força para vencer o adversário. No Salmo 9, a força que veio dos pequeninos precipita os adversários em ruína eterna. No Salmo 9, os inimigos retrocedem, são destruídos e vivem em ruína perpétua. Percebe a sequência? No Salmo 7 ele está lamentando, Senhor, me ajuda contra os meus adversários. Mas no Salmo 8 ele está dizendo, Senhor, o Senhor vai vencer o meu adversário com crianças. O Senhor vai usar as coisas fracas para vencer meu inimigo. Eu posso te louvar, quão magnífico é o teu nome. E aí no Salmo 9 ele está dizendo, o adversário vai retroceder, vai ser destruído e vai viver em ruína perpétua. Só que não é agora. E por isso tem o Salmo 10. Porque no Salmo 10 parece que o inimigo ainda está vivo. É o que está acontecendo agora. É o que a gente leu em Hebreus capítulo 2. Quando Jesus vier, vai sujeitar todas as coisas. Ele já venceu a serpente, já triunfou na cruz, mas o diabo ainda está por aí. Ele ainda está agindo. Então agora você ainda é atormentado. Então ler os salmos assim é entender a sequência. Deus escolheu o seu bem-aventurado, o ungiu e o consagrou rei.
e então é melhor você obedecê-lo. Mas tem gente se opondo, e Davi vai lamentando no Salmo 3, 4, 5, 6, 7, e ele pede a ajuda de Deus, Senhor me ajuda, e aí depois ele lembra, calma Davi, ele fala consigo mesmo, Deus vai vencer isso aí, com a criança que vai nascer, ele vai levantar força para emudecer esse adversário. Fica tranquilo, porque esse adversário vai ser completamente destruído, mas não é agora não, tá? Então ainda continua um pouco mais de lamento. E aí o 11, o 12, o 13 e outros que a gente ainda verá, ainda estão falando a respeito de lamento. O que temos aqui, portanto? Temos a história da criação, da queda e da redenção. E temos a história da vida que estamos vivendo agora. Já vimos o Messias vir, já o conhecemos, já sabemos que ele nasceu como um neném, sabemos que ele é vitorioso, mas ainda estamos aguardando o dia que ele vai voltar para sujeitar todas as coisas aos seus pés. Por isso, a primeira estrofe do Salmo que fala da fraqueza do homem, deixa muito claro isso, né? Então James Hamilton comenta que o Salmo 8 não foi concebido para ser lido isoladamente, mas em sequência. Não como declarações abstratas sobre a humanidade em geral, mas como a continuação do fluxo de pensamento que foi iniciado lá no Salmo 1, com o homem bem-aventurado. Esse homem bem-aventurado é identificado com o rei ungido do Senhor em Sião no Salmo 2. Esse rei bem-aventurado, que foi ungido em Sião, começa a mostrar as suas dificuldades com os ímpios que os odeiam e que se rebelam contra ele no Salmo 3 a 7. Só que agora chega no Salmo 8, ele exibe confiança. Ele exibe confiança porque Deus tinha prometido no Salmo 2 que ia dar as extremidades da terra por possessão a esse rei. Ele tinha afirmado a sua confiança no Salmo 5 que os que amam o nome do Senhor se regozijarão. Ele tinha prometido no Salmo 7, depois de ter lamentado, que ele ia cantar louvores ao nome do Senhor. Olha o último versículo do Salmo 7 na sua Bíblia. Sabe o que está escrito? Cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Olha o primeiro versículo do Salmo 9, junto no segundo versículo. Ao teu nome Altíssimo eu cantarei louvores. E o que é o Salmo 8? É louvor. Mas é um louvor que, se você pensa nele como um sanduíche, e o hambúrguer está no meio e tem pão dos dois lados, o pão de cima é lamento, o pão de baixo é lamento. Só o hambúrguer que é louvor. E isso é para mostrar para mim e para você que mesmo quem está lamentando a vida, cheio de problemas e dificuldades, tem todos os motivos para louvar a Jesus Cristo, Filho do homem, vencedor que esmaga a cabeça da serpente. Isso nós precisamos aprender. No meio dessa sequência de lamento, ele não se entrega ao desespero, ele fala, Deus, o Senhor está usando coisas fracas para vencer o inimigo, está usando criancinha, por que eu vou ficar com medo? Isso para o Senhor não é nada. Alguém já colocou isso de uma forma que faz todo sentido. Quando Deus quer mostrar que ele é mais poderoso do que Baal, o que ele faz? Ele desafia Baal. Mas ele não desafia Baal em qualquer lugar, porque Baal é Deus dos fenícios. E a montanha mais alta dos fenícios chama Monte Carmelo. E o Monte Carmelo fica na beira da praia, então mesmo que não chova por 3 anos do jeito que Elias mandou, o Monte Carmelo ainda vai estar verdinho. Baal é considerado o Deus da fertilidade, da vegetação. Então quando Deus desafia Baal num monte que está na beira da praia e está verdinho, é como falar que você quer jogar basquete com o time do Chicago Bulls lá na cidade de Chicago, na época do Michael Jordan. Então você foi na casa do inimigo, ele tem o mando de campo, ele tem o mando de jogo, ele escolhe o esporte, e aí, então Baal é considerado o Deus do fogo, então Elias chega e diz assim, vamos ver quem manda fogo do céu? Gente, está na casa do inimigo, lá na Fenícia, na montanha do inimigo, Monte Carmelo, escolhe a especialidade do inimigo, mandar fogo do céu, mas isso ainda é pouco. Elias fala assim, pode molhar, encharca. Por que Deus faz isso? Para deixar clara a sua vitória. Ele escolhe coisas pequenas, ele escolhe um profeta, e meio esquisitão, vestido com roupa de camelo, contra 450 que comem da mesa do rei, para humilhar o adversário. Ele faz isso com o Egito. Esse Egito que você viu o trono de Tutancâmon aí, e ele tira o povo de Israel, que era pequeno, da nação mais poderosa do mundo. Ele faz isso nos dias de Gideão, contra os midianitas. Ele fala, tem muita gente aí, 32 mil, é muita gente, manda quem está com preguiça, quem está com medo, manda para casa, vão embora 22 mil, ficam 10 mil, ele fala, é muito,
manda beber água no rio, quem beber água assim fica, quem beber água do jeito que vai embora, ficam só 300, não é o de Esparta, não é aquele do filme, toma cuidado. E aí então com aqueles 300 ele vence os midianitas. Agora ninguém vai falar que foi a força do homem, todo mundo vai ter que dizer, só Deus explica isso aí. Então o que Davi está dizendo é, eu não preciso ficar preocupado, Deus, porque o Senhor faz coisas que ninguém mais pode fazer. O Senhor faz milagres que ninguém pode explicar. O Senhor vai encontrar soluções onde eu nunca vou achar que tem. E se você por acaso está lamentando na sua vida alguma coisa que você não está vendo solução, olha para esse Deus que da boca de criancinha vence Satanás. Olha para esse Deus que fez Jesus nascer uma criança indefesa, fez o filho dele andar de fralda, aprender a balbuciar palavras, fugir para o Egito para não morrer nas mãos de Herodes. E saiba, Deus é capaz de usar as coisas fracas do mundo para trazer salvação para você. Não tem causa perdida na mão de Deus. Você pode não estar vendo a solução. Quanto mais você deixar de ver a solução, mais a glória de Deus brilhará quando a solução chegar. Isso então deve nos levar a essa confiança. Senhor, quão magnífico é o teu nome. Porque o homem perdeu o domínio, mas o Senhor se fez homem para esse domínio voltar. Então, nós estamos falando de Cristo aqui. Essa sequência, portanto, vai conectar o Salmo 7, 8 e 9 até o Salmo 2. Toda a terra, as extremidades da terra são governadas pelo rei messiânico no Salmo 2, e os louvores são cantados ao nome do Senhor. Nós vamos encerrar este culto cantando louvores ao nome de Cristo. Olha a promessa de louvor. Eu vou louvar, Salmo 7. Olha o louvor sendo executado. Ó Senhor, eu te louvo, toda a terra louva o teu nome. E olha a continuação do louvor no Salmo 9, que já é de lamento outra vez. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Assim, meus queridos, nós podemos tirar muitas lições aqui. Primeira delas, o mundo está em guerra. Quem não é por mim é contra mim. Eu vou falar disso toda semana se precisar, porque eu tenho visto isso acontecer com muita frequência, e é triste. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. E o jovem que namora com o filho do diabo vai ter problema com o futuro sogro. Não tem jeito. Ou é luz, ou é trevas. Nós temos que entender isso, porque nós não fomos chamados para sermos amigos do mundo, nós somos chamados para ser sal e luz. Não para aglutinar e ter uma postura, sabe, amigável com este mundo. Não, estamos em guerra. E não descuide disso, porque é batalha. Então zele por sua alma, zele por sua fé, zele por seu comportamento. E entenda, estamos em guerra. E guarde a sua posição, entrincheire-se, assuma uma posição ao lado do time de Deus. E descanse, porque a vitória é certa. Jesus já veio, já fez tudo certinho, já venceu, disse está consumado, paguei todas as dívidas, subiu e está sentado à mão direita de Deus Pai, aguardando o dia em que Ele vai sujeitar todas as coisas, vai ficar tudo debaixo do seu pé. E aí então, você pode descansar nessa vitória. Se você não está vendo a solução, não precisa se preocupar. Deus vai usar as coisas fracas do mundo às vezes, Deus vai usar a solução vinda de lugares que você não imagina. E quando a solução de Deus vier, você vai poder dizer assim, é só Deus mesmo para explicar isso. Eu não conseguia ver essa solução. Eu não conseguia enxergar essas coisas. Às vezes Deus nos deixa com problemas que não são solucionados. Às vezes Deus nos deixa com dores que só serão resolvidas no novo céu e na nova terra. Mas quem falou que lá não conta? Quando a gente começa a pensar assim, a gente acabou de dizer que a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, e quando é assim, nós somos as mais infelizes de todas as criaturas. Está chegando o dia que todas as suas dores vão acabar. Está chegando o dia que você não precisa lamentar mais. E enquanto esse dia não chega, você pode fazer que nem o Davi. Dá uma pausa no lamento do Salmo 7 e louva no Salmo 8. Depois você tomou um fôlego, volta a lamentar no Salmo 9, mas com esperança. Sabendo que o Filho do Homem é vencedor. Renda-se, portanto, a Cristo, prostre-se aos seus pés. Se você está me ouvindo aqui hoje e tem assumido uma postura diante de Jesus, que é aquela postura resistente, você não sabe se vai entregar a sua vida de verdade para Deus ou não, você está vivendo um cristianismo muito sem vergonha, relaxado, não tem sido obediente ao Senhor Jesus, escute essa palavra de advertência. Está chegando essa hora. Todo joelho vai se dobrar diante de Jesus Cristo. E você pode se dobrar em submissão e em amor, ou pode se dobrar em juízo, forçado a reconhecer a soberania dele.
A hora para o seu arrependimento é hoje, é aqui e é agora. Então louve no meio do lamento. Eu já falei sobre isso, vou me adiantar aqui. Agora, de todas estas coisas, meus queridos, talvez as mais piedosas para mim, as que mais aquecem o meu coração são estas. Você já parou para pensar que para salvar você, o seu Criador se fez uma criatura? Você já parou para pensar que Jesus Cristo é Deus, mas que Ele nunca mais deixará de ser Deus e também homem? E que isso é uma glória? Isso é a demonstração do quanto Ele se importa com os seres humanos? Ele se importa tanto com os seres humanos que Ele se fez um de nós. Então Ele entende as nossas lutas, Ele entende as nossas dores. Vai ser possível dar um abraço em Jesus. Como o João falou lá na sua primeira carta, com respeito ao verbo da vida, que os nossos olhos viram e as nossas mãos apalparam. Você pode encontrar com o seu Criador e conversar com Ele. Ele te entende e Ele vai falar com você de um jeito que você vai entender. Ele se preocupou tanto comigo e com você, que Ele se fez um de nós e nunca mais deixará de ser um ser humano também. Isso é poderoso por quê? Porque Ele está lá, à mão direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Quando você diz assim, Deus, eu estou preocupado porque eu fui traído, traíram minha confiança. E você ora em nome de Jesus, e Jesus está lá nos céus, vencedor, aquele que já venceu a serpente, aguardando só o dia final e dizendo, Pai, olha para aquele meu filho que está chorando, sofrendo, porque eu também fui traído. Dói. Você está sendo perseguido por inimigos, Jesus está intercedendo por você, falando, Pai, ouve, porque eu também tive os meus inimigos. É difícil. Você perde um ente querido, Jesus perdeu Lázaro e chorou, Ele sabe como é que é isso. Ele chora com você também. Você está sentindo que as coisas estão fora do controle, que escaparam do seu controle, como escaparam do controle de Adão? Jesus está olhando e falando, calma, eu já recuperei tudo, está tudo sob controle. E então você pode falar com Ele e saber que você tem alguém que se identifica perfeitamente com você. Deus criou o homem dando-lhe grandeza, o homem jogou fora. E Ele se fez homem para recuperar essa grandeza e para buscar você. Isso tem que ser de consolo para nós, queridos. Isso tem que ser motivo de louvor e de exultação. Isso tem que nos fazer recuperar a confiança mesmo no meio dos maiores lamentos. E o apóstolo Paulo trabalha essa ideia dizendo que Jesus nos fez sentar com Ele no trono. Sabe como é que é isso? Mãe, eu vou falar, viu, mãe? Desculpa. Mas algumas pessoas falam assim, sua mãe não se aguenta agora que você é o pastor da igreja. Ela fala para todo mundo, meu filho é pastor. Mas já pensou se você fosse primo do presidente da república? Ou do governador? Ia ficar fácil para você não falar para alguém? Nossa, eu sou parente daquele cara lá, o prefeito é meu primo. Deixa eu contar um negócio para você. Você é filho daquele que está sentado no trono do universo. E sabe o que tem? Ele falou, se eu estou sentado aqui e eu sou ser humano igual a você, você tem um representante da classe sentado no trono do universo. Você já parou para pensar o tamanho disso? Isso é tão grande, que lá em Efésios, o apóstolo Paulo falou assim, eu não cesso de dar graças por vocês, e menciono vocês na minha oração, para que o Deus de nosso Senhor Jesus vos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Para quê? Para que vocês possam saber qual é a esperança do seu chamamento, a riqueza da glória e a suprema grandeza. Eu queria, diz Paulo, que vocês tivessem uma ideia básica do quanto está esperando vocês lá no céu. Porque tem um ser humano, que nem você, que sentou no trono do universo e governa por você. Você já parou para entender a importância disso? Eu estou orando, diz o apóstolo Paulo, para você entender isso. Quando você entender isso, os seus problemas vão ficar desse tamanho assim. Então ele está dizendo assim, Deus exerceu esse poder em Cristo, quando o ressuscitou dos mortos e o fez se sentar à sua direita nos lugares celestiais. E lhe deu todo o domínio, lembra que o Salmo 8 fala de domínio, do domínio que Adão perdeu, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. E depois que Deus fez tudo isso com Cristo, o que é que Ele fez? Isso é lindo! Ele o deu à igreja. Esse Cristo que domina tudo é um presente de Deus para você. Você entendeu isso? Isso que Deus nos deu. Isso.
Eu oro para que você saiba disso, diz o apóstolo Paulo. Porque daí o medo vai embora do teu coração, a angústia vai embora do teu coração, o teu lamento vai ter esperança. Você vai começar a entender o que é que você tem. Você tem Jesus Cristo, o Filho do homem é seu. Aquele que se senta no trono do universo é um ser humano como você, e ele foi dado para você. Isso tem que esquentar o seu coração, meu irmão. Então lembre disso. E agora então louve. E agora louve. A música que nós vamos cantar é isso. Adorai em majestade. Ele morreu, ele venceu, ele é o Rei dos Reis. Ergam o nome de Cristo, porque essa é a promessa do Salmo 8. Quão magnífico em toda a terra é o teu nome, ó Senhor. Eu vou exaltar o teu nome. Nós vamos entender isso e vamos louvar esse Cristo agora, com o coração na ponta dos lábios, cantando forte, cantando alegre, para exaltar esse Senhor Jesus. Amém?